Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é seu podcast Mateando com o Agro. Estamos aqui mais uma vez para falar contigo do agronegócio, para falar de inovação, de tecnologia e muitas novidades. Hoje estou com um amigo meu, um convidado muito especial mesmo de coração, que a gente trouxe aqui para falar de inovação, de vendas, um cara especialista em vendas e marketing, que é um empreendedor, que é um louco da cabeça, que pensa fora da casinha. Alexandre Weimers, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. E olha só, literalmente mateando, né? Estamos aqui no meu segundo mate de hoje. E agradecer mesmo o convite, mas espero que de alguma forma a gente consiga contribuir com essa galera. Vamos falar sobre várias coisas, sobre tecnologia, sobre futuro, sobre vendas, sobre marketing. O tempo vai ser curto, então tem que correr bastante. Hein? Exatamente. Estou contigo, cara. Obrigado pelo convite. Show, o Alexandre que é CEO da Nove Performance e da HJ Conference. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas estava falando aqui em off também sobre 8 bilhões de pessoas, né? 1924, o Alexandre me falava em off aqui que já iniciava o processo de crescimento, nós estávamos com 1 bilhão de pessoas e a gente precisa alimentar mais, né? É verdade. Como que o agricultor hoje que está nos assistindo, que está nos ouvindo, ele tem que se preocupar com essa inovação, com essa tecnologia? Cara, olha só, quando nós falamos do agronegócio, né, e a gente fazer um comparativo com outras coisas da nossa vida, que eu acho que fica até mais fácil depois para a gente compilar e mostrar a importância que o agro tem. Se nós olharmos para a quantidade de pessoas que nós temos hoje e as coisas, como elas se exponencializaram, inclusive a exponencialização da tecnologia em várias áreas fez com que nós tivéssemos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo e vamos chegar a 9 bilhões de pessoas em 2037. Por quê? Porque a gente começou, se olhar para a saúde, né, vamos pegar o recorde da saúde, quantos medicamentos a mais nós temos hoje? Se nós pegarmos as guerras, por exemplo, na Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, foram muito importantes, inclusive, para o desenvolvimento de medicamentos. Se nós pegar a morfina, por exemplo, é um medicamento que ele é um medicamento muito moderno comparado com a humanidade. A humanidade tem 6 bilhões de anos de desenvolvimento. Se nós pegarmos a humanidade somente nos últimos 200 anos, o que aconteceu que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui com mobilidade, nós temos tecnologia de ponta hoje na palma da nossa mão. Comida mais próxima. Comida mais próxima, muito graças ao agronegócio. Se nós olharmos hoje um supermercado e o seu desenvolvimento, alguns anos atrás, muitas cidades nem tinham supermercado. Nós tínhamos lá os escambos, né? Se nós olharmos 100 anos atrás, 150 anos atrás, tu escambava as coisas, né? Pegava lá 1 quilo de casca, 1 quilo de coleta, chegava lá, por exemplo, na mercearia e fazia escambo, né? Trocava uma bolsa de maçã por uma saia. Isso, por exemplo. Isso já olhando para tempos mais modernos, quando se tinha ainda saia, né? Para trocar, senão tu comprava lá talvez o tecido para você fazer a tua roupa. Hoje tu nem compra mais tecido para fazer roupa. Hoje para tu achar uma loja para vender tecido em metro, por exemplo, é uma coisa mais complexa, né? E aí tu começa a observar que o mundo se desenvolveu num grau exponencial, um nível inimaginável. Tanto que nós saímos, como você falou agora, né? 1924, nosso primeiro bilhão de pessoas. Nós chegamos hoje a 8 bilhões de pessoas. Em 100 anos. E aí como é que tu alimenta toda essa galera? Agora nós temos um platô, né, onde a gente chega em 2024 e agora o próximo bilhão de pessoas, 9 bilhões de pessoas, ficaria em 2037. Porque as pessoas começaram a ter menos filhos. E aí tu vê alguns países que estão regredindo, né, o seu nível populacional, envelhecendo, como é o caso da Europa, onde teve um grande desincentivo, inclusive, de ter filhos, né, pela questão do tamanho do território. Povoar, né? Isso, óbvio. Daí tu vê uma Índia, por exemplo, que está acelerando. Né? E essa galera está comendo bem também. Né? Está comendo melhor, né? Comendo melhor em alguns aspectos, né? Isso é bem importante, né? Fazer um recorte importante, que a gente fala comendo bem, parece que a pessoa está lá nutricionalmente falando, né? O café da manhã é equilibrado. Não, na verdade nós estamos comendo muito, não necessariamente bem. Mas o que é esse comer muito? É as possibilidades que nós temos, né? E quem nos possibilitou tudo isso, muito, foi o quê? O agronegócio. Então, se nós pegarmos lá atrás 1 hectare de soja, quanto produzia aí 1 hectare de soja, quanto produz hoje? Nós pegarmos um suíno, né? Quantos meses demorava para um suíno ficar em um nível, por exemplo, de abate? Né? Isso, pega um bovino, por exemplo. O frango, né? Que saiu de hoje 42 dias, né? Tá falando de 6 meses, de repente, né? Tu entendeu? E hoje, por exemplo, tu pega um frango, cara, que chegou e já saiu quase, entendeu? Sim. E tudo o quê? Por trás tem tecnologia. E as pessoas confundem muito tecnologia, né, Maico, com coisas físicas. Tipo assim, a tecnologia só, né, hardware, né? Hardware. Mas tecnologia está embarcada em muita coisa. Uma semente hoje de soja, ela tem uma tecnologia absurda. E tanto que é bem mais cara, né? Sim, Se pensar, o cara tá pagando 3 vezes, de repente, o preço do quilo de soja da semente, né? Porque tem tecnologia embarcada. Tem tecnologia embarcada. E ela tem um custo, né? E como que tu vê esse produtor aqui, a região que a gente vive aqui, claro, não são todos os ouvintes, mas a região que a gente vive aqui são pequenos produtores, né? A gente chama de pequenos produtores, mas muitos têm faturamento maior que grandes produtores de outros lugares, né?
Mas com áreas pequenas, como que tu vê que esse cara precisa estar atento a novas tecnologias que não seja só o hardware e sim o software? O que você vê aqui no presente e futuro? Cara, assim, o primeiro que a gente tem que tirar o tamanho de uma propriedade, o tamanho de uma empresa, o tamanho de uma família, né, a nossa capacidade talvez, né, a cidade, o tamanho da nossa cidade, como sendo algo limitante para a tecnologia. Boa. Eu acho que muitas pessoas elas se limitam, falam assim, mas isso não é para mim. O cara nem teve, né, a abertura de entender se aquela tecnologia é importante ou não. Vamos dar um exemplo. Se eu estou numa propriedade hoje, não importa o tamanho dela, você ter gestão sobre ela é fundamental. Isso ninguém vai discordar. Eu fazer gestão de uma propriedade exige de mim, hoje, pela velocidade que o mundo corre, exige que eu tenha algum tipo de tecnologia, algum tipo de software, por exemplo. Seja lá um software que vai... ferramenta que vai me ajudar a fazer gestão de quantos a pagar, quantos a receber, que vai conseguir me ajudar a melhorar o meu nível de pesquisa. Né? Então, assim, mesmo muitas vezes o cara não querendo, em algum momento a tecnologia ela está tomando conta dele. Quando, por exemplo, ele vai no WhatsApp falar com um vendedor para comprar alguma coisa. Sim. Então, assim, eu acho que nós temos que tirar do meio do caminho o meu tamanho. Óbvio que, dependendo do tamanho, o cara vai ter que buscar hardwares ou softwares diferentes, né? Mas eu vejo que a tecnologia, o primeiro obstáculo que ela tem hoje é um obstáculo de pensamento. Isso não é pra mim. Esse é o primeiro obstáculo. Então, muitas vezes eu deixo de usar uma tecnologia achando que ela não é pra mim. Por medo. Por medo, por limitação, por crenças limitantes e por várias coisas, né? Então, eu acho que qualquer propriedade hoje, não importa o tamanho dela, ela tem como embarcar algum tipo de tecnologia. Além daquelas que ele já embarca de forma indireta. Assim, né? E esse medo que você fala, de repente o cara está impedindo mesmo do crescimento em virtude do medo de começar, né? Que o começo geralmente é mais difícil, né? Os primeiros, sei lá, de qualquer tecnologia, os primeiros dias, os primeiros meses são mais difíceis, né? É a curva de aprendizado em tudo na vida, na verdade, não é só tecnologia, né? Eu acho que, vamos pegar o exemplo assim, de primeira vez que tu pegou um carro para dirigir, cara, talvez tu até lembre o dia que tu pegou, porque foi uma coisa tão importante pro teu cérebro, criou novas conexões neurais e ele se incomodou. Hoje, por exemplo, tu pega e tu nem lembra, né, por onde que tu passou. Já vai, né? Claro, já tá no hábito. É a curva de aprendizado. Então tudo na vida é assim, cara. Uma criança é assim também. Só a única coisa é que a criança ela tá um pouco mais suscetível a aprender, porque ela nasce com uma coisa chamada humildade meio que já com ela, né? Porque ela tem que ter humildade para sobreviver como uma pessoa. Quando a gente fica adulto, a gente começa a criar algumas crenças e a gente perde um pouquinho dessa nossa humildade, né? A gente tem um pouco medo mais do que uma criança, por exemplo. E como que eu posso treinar isso, Alexandre? Cara, eu acho que eu gosto muito de um método muito simples, né? Que é você acreditar, né? Que é tipo assim, eu vou receber uma nova tecnologia, a primeira coisa que tu tem que deixar de lado é a tua crença limitante, né? Falar assim, mas isso aqui não é pra mim. Pô, ali já se limitou ali. Então, se tu começa a dar uma oportunidade, pelo menos para ser apresentada uma tecnologia para você vai começar a ver as oportunidades que ela traz. Por quê? Vamos imaginar, se nós nunca tivéssemos tido algum tipo de tecnologia no agronegócio desde lá no início, hoje nós teríamos, por exemplo, uma produção insuficiente para alimentar 8 bilhões de pessoas. Já não ia ter essa quantidade de pessoas. Hoje, na verdade, as pessoas tinham morrido de fome. Então, o agronegócio, se ele não tivesse desenvolvido tecnologicamente falando, ele não teria quantidade de pessoas hoje vivas nesse mundo. Então, assim, cara, se ninguém tivesse acreditado na inovação tecnológica, possivelmente nós teríamos um problema operacional hoje de tanta gente vivendo no mundo. Né? Historicamente, nos lugares onde se teve fome, é quem justamente não acreditou nisso, né? Não teve medo da inovação, né? Fica dependente, né? Tem países hoje que são dependentes. Né? O próprio Brasil, se pegar assim, o trigo hoje, né? O Brasil hoje ele é dependente do trigo, ele não consegue ser autossuficiente em trigo. Tem que comprar fora. Tem que comprar fora, mesmo tendo hoje terras férteis e blá blá blá. Daí poderíamos discutir aqui vários aspectos, mas o Brasil hoje, porque lá atrás, se tu pegar as leis de incentivo do governo, inclusive se quiserem pesquisar um pouquinho mais, tu vai ver lá que teve um desincentivo do trigo lá atrás. Assim como teve um incentivo de outras culturas, como milho e soja, né? Uma soja desenvolvendo no cerrado também, que agora ajudou muito, né? Daí tu entendeu o incentivo, né? Que muitas vezes é a maneira, o carteamento da galera, e daí o cara confiou aqui, o cara acreditou, isso aqui vai dar certo e tudo mais, e hoje nós temos uma cultura bem mais desenvolvida, né? Eu gosto de uma frase que chama por que não? Né? Quando vem uma coisa nova, por que não? Vamos testar para ver se dá certo, né? E geralmente quando vem uma tecnologia que está trazendo inovação, tem muita coisa que vai dar certo, né? Então é nessa linha. Eu acho que assim, vem aquela questão da tentativa e erro, né? Acho que as pessoas elas só olham o erro, não olham a tentativa, né? Então acho que tem que ter a tentativa e erro, vai acertar todas não, mas acho que o processo de inovação é isso, é tentativa e erro, não é só a tentativa, né? O medo de perder ele é maior do que a vontade de ganhar. Isso, perfeito. E muitas pessoas se bloqueiam. Tu espera alguém fazer antes de você, né? E aí eu observo várias regiões, pega aquela região que é um pouco mais conservadora, né? As pessoas falam, esse lugar é mais conservador, é mais difícil ter uma penetração de uma tecnologia, demora mais, né, para chegar àquela tecnologia. E hoje eu digo assim, a tecnologia no mundo, Michael, ela está tão, digamos, democrática, né, tão fácil acesso, vamos pegar a inteligência artificial agora, que
que surgiu, né, democraticamente falando, né, cara, surgiu nos Estados Unidos tão rápido quanto surgiu no Brasil. Tu entendeu? Só que tem alguns países que mais pessoas, né, se tu pegar lá os últimos cálculos de quantas pessoas, quantos profissionais usam inteligência artificial no dia a dia, tu vai observar que o Brasil, mesmo tendo condições e talvez até obrigação em usar mais para aumentar a velocidade e tudo mais, acaba perdendo para países hoje que já eram predominantes em outras tecnologias. Né? E agora sim, eu sei que tu conhece muitos agricultores próximos. Como que esse cara que está lá com 20, 30 hectares, a inteligência artificial pode ajudar ele? Como que ele pode entrar nesse negócio? E agora uma coisa muito interessante para o agronegócio, que a inteligência artificial, mesmo que você não acesse uma inteligência artificial, a inteligência artificial já acessou você. Já. Então, se tu vai pegar uma máquina, vai pegar um equipamento, possivelmente, se ele não está embarcado em inteligência artificial, em breve será. Tu vai pegar um software, por exemplo, quando você vai produzir para uma outra cooperativa, ou tu vai produzir para uma outra empresa, né? Você é integrado em alguma empresa, possivelmente por trás da produção, do que ele está dizendo, ele está usando inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial hoje nada mais é do que um comparativo de dados e uma velocidade de análise de dados que talvez no passado nós não tínhamos. Então, é um depara mesmo, tem informação e eu tomo uma decisão através da informação. O que a inteligência artificial faz para nós hoje é nos ajudar a tomar decisão, porque ela consegue processar muito mais rápido do que ela processava lá no passado. Tanto que muitos especialistas falam que de inteligência não tem nada, né? Porque na verdade são informações que já estão ali e naquelas informações cruzadas trazem algum tipo de resultado. Então, mesmo que eu não queira utilizar diretamente e acessar uma inteligência artificial no meu celular, por mim, eu já estou você já está usando, cara. Você o tempo inteiro. Vou pegar um exemplo, né? O teu telefone que está aqui, você vai pegar depois uma melhoria de áudio, de vídeo, por exemplo, desse podcast aqui, possivelmente por trás, e existem inteligências artificiais trabalhando para melhorar aquilo, né? A gente sabe que as tecnologias, novas tecnologias do agro vão lá, estão falando bastante de sensores, drones, né? E basicamente isso tudo vem acoplado já. Porque assim, existe uma coisa, o que um sensor traz para você? Informação, tu concorda? Se eu trago informação para a mesa, muita informação, sensor, informação de tudo. Eu pego mais informações, por exemplo, eu pego o sensor da minha propriedade, pego informações do clima e trago para a mesa. Pego informações sobre o preço do soja, trago para a mesa, trago informações sobre o pH da água, que não sei o quê. Eu sozinho não vou conseguir. Daí agora o que acontece? Mas se eu tenho por trás uma capacidade de processamento desses dados para me trazer uma informação minerada, eu vou conseguir acelerar muito mais o meu processo. E é isso que a inteligência artificial hoje faz, né? Então vai pegar todos esses dados dos sensores que você já tem e vai transformar em ação. Tipo, o que eu faço a partir dos dados que eu recebo, né? Então, talvez num passado não tão longínquo, tinha pessoas que tinham que parar numa mesa, olhar uma planilha de Excel e fazer uma análise ali, ou orar um relatório e tomar decisão. Agora eu não preciso mais disso porque eu consigo tomar decisão automática. O ser humano já está sendo afetado, por bem ou por mal, né? Pela inteligência artificial. Como que eu posso aproveitar isso? Acho que essa que é a pergunta, né? Como eu, agricultor, Michael, então lá agricultor, estou sendo afetado, beleza. Eu posso deixar os outros decidir para mim ou eu decidir? Né? Eu acho que o primeiro passo, assim como a gente sabe que a inteligência artificial de alguma forma ela vai se movimentar na nossa vida e movimentar a nossa vida também, eu acho que o passo é nós entendermos o que é a inteligência artificial. Então, eu acho que assim, é muito simples você entender o que é a inteligência artificial. Só que as pessoas elas pintaram, né, um monstro por trás da inteligência artificial, que é algo complexo e tal, mas na verdade a inteligência artificial é muito simples. Se você usa o WhatsApp hoje, no teu dia a dia, você vai ter uma inteligência artificial embarcada de alguma forma e você, entendendo como funciona o WhatsApp, você vai entender como funciona uma inteligência artificial. Então, a primeira coisa que eu diria para essa galera é que, cara, entenda, pega um vídeo no YouTube aí, vai lá, pesquisa, vai pro Google, pesquisa, pergunta para alguém que sabe, né? Cara, me explica um pouco. Daí, quando você entender como funciona, a base dela, você vai começar a observar as oportunidades. Porque os melhores utilizadores de inteligência artificial são as pessoas que têm um conhecimento tácito, que é o conhecimento da vida mais aprofundado. Então, se você é um conhecedor da vida, se você é uma pessoa mais velha, que já passou por várias coisas e conhece a vida, você é o cara que a hora que você souber utilizar a inteligência artificial, velho, ninguém te segura. É perder o medo, né? Perder o medo, cara. E ela não, campo. E assim como qualquer coisa hoje, né, que é inovador, a gente tem uma resistência natural do nosso cérebro. Isso foi desde. Se tu pegar lá, por exemplo, quando a energia elétrica, que é algo tão banal para nós hoje, né? Que tu vai observar que nós aqui, por exemplo, possivelmente você tem energia elétrica na tua casa, eu tenho na minha, você tem também. Hoje já produzimos a própria energia muitas vezes. Tem um carro na frente ali carregando a energia elétrica. Exato. Daí tu pegar a energia, quando começou a energia, corrente alternada, lá atrás, o que aconteceu? A propaganda, né? Principalmente quem vendia os lampiões, quem vendia o óleo lá que era queimado para deixar as cidades iluminadas e também as lamparinas das casas,
a propaganda era que a energia elétrica matava. Sim. E as pessoas criaram uma certa resistência, tanto que a energia elétrica surgiu, não foi um apertar de botões que todo mundo tinha. Sim. E o principal objetivo, o motivo não era que não tinha energia na porta de casa do cara, era o medo do cara ter energia elétrica em casa. Sim, medo de pegar fogo a casa. Cara, a propaganda, se tu pegar, depois até indico vocês irem no Google pesquisar propaganda de energia elétrica. Tu vai ver que a propaganda era totalmente adversa contra, por exemplo, a utilização por N motivos. E um deles era a morte, incêndio, né, não sei o quê, e não conseguiu olhar o benefício. Então até o cara entender que aquele medo que ele tinha do choque versus o que ele ia receber de valor por ter energia elétrica, até romper essa barreira, demorou muito tempo. E é o que acontece hoje com as novas, né? Vamos pensar em drone, tem muita gente que pensa, cara, que vai... problema de vai cair, vai derrubar, vai quebrar tudo e vai estar impedindo o cara de pensar na mesma propaganda, vai levar choque. Não é? Primeira coisa que eu visitaria uma propriedade que estivesse utilizando um equipamento como esse para aferir se realmente está dando resultado. Até porque a gente sabe muito bem que a propriedade que compra um vai comprar o segundo. Estou certo ou estou errado? Porque se eu consigo receber um valor superior ao preço que eu pago, eu não vou deixar de comprar. Lembra? O paladar não retrocede. Então avancei meu paladar, degustei, entendi, sem utilizar, vou comprar. Segunda coisa que eu faria, além de visitar a propriedade, é acompanhar os indicadores. Quanto que eu tenho de investimento hoje usando um autopropelito, por exemplo? Quanto que eu vou ter de investimento e também de retorno utilizando um drone? Comparei os dois. E aí são escolhas. Se você entende que hoje o teu obstáculo não é a compra do drone, se o teu obstáculo não é a utilização do drone, por que você não comprou ainda? Entendeu? Porque em teoria a matemática nos diz que ele vai ter algum tipo de retorno sobre o investimento feito, certo? Então isso que eu faria no lugar se eu fosse um produtor rural e tivesse que comprar um drone ou um autopropelido. Perfeito. Agora para o vendedor que está saindo da agronomia agora, está aprendendo, tu falou que ele tem que ser um bom contador de histórias. No meu entendimento, para ele ser um bom contador de histórias, ele precisa ter muita história para contar, muito conhecimento. Onde é que você indicaria para esse cara buscar conhecimento hoje em dia? Eu acho que a primeira coisa nós temos que entender é que conhecimento é uma coisa eterna, né? Você não vai degustar de um lugar como se fosse uma nascente, agora tomei uma bala ali, um doce, uma coisa que para o resto da vida eu vou ter um conhecimento adquirido. Na verdade, o conhecimento, assim como a tecnologia que avançou, ela não vai parar de avançar, você precisa buscar conhecimento o tempo inteiro. A falsa impressão é que nós precisamos buscar conhecimento uma vez só. Por isso que a gente aprendeu muito assim, depois que tu sai da faculdade, você talvez não precisaria mais estudar, ou tu vai fazer uma que outra especialização. E a gente já começa a observar que muitas vezes tu sai de uma faculdade... Ainda mais agora. E isso, tu sai de uma faculdade vencido já, né? Sim. Porque o teu conhecimento adquirido, óbvio que a faculdade é importante, ela vai te dar uma base fundamental, mas o conhecimento da trincheira do dia a dia, tu vai só adquirir no dia a dia. E por isso que a gente não pode parar de estudar, não existe um lugar que tu vai degustar, né? Gosto muito de falar que a vida ela ensina muito para quem está disposto a aprender com ela. Então, como que eu estou disposto a aprender com ela? Velho, observa mais, converse com pessoas melhores que você, entenda que o que está certo hoje, amanhã já não será mais, que vai vir outras tecnologias, outras inovações, outras formas, e você vai ter que estar acompanhando tudo isso. O mundo é louco, maluco, rápido, e cada vez será mais. Então, não tem onde buscar um tipo, uma fonte de conhecimento, mas várias fontes de conhecimento. Hoje o Alexandre acorda de manhã, vai buscar conhecimento onde? Cara, minha rotina, né? Eu tenho uma rotina, todos os dias eu estudo, todo dia. Então eu tenho vários lugares que eu vou buscar. Por exemplo, hoje eu vim para Chapecó, eu estou aqui em Chapecó, eu moro em Concórdia. Então eu tinha aí 1h30 de trânsito. Já separei meu podcast que eu ia ouvir. Então eu vou ouvir o podcast, eu vou ouvir um audiobook, vou ler um livro. Ontem, por exemplo, eu estava lendo. Eu vou acompanhar alguns sites de notícias, mas principalmente relatórios técnicos. Então eu consigo pegar um relatório técnico e tomar minhas conclusões, cuidar muito com lugares onde você tem já a resposta pronta, porque existe um tendenciamento também, né? Então tem uma pessoa que, mesmo ela sendo uma pessoa honesta e blá blá, ela vai ter um tendenciamento a colocar ali as opiniões. Tem ideia dela, né? Ela tem, óbvio, ela vai defender a tese, né? Então ela vai pegar uma informação, por exemplo, a Selic vai aumentar. Então tu vai ver um economista que ele vai defender uma tese. Então o importante é nós termos também algumas teses nossas, né? Você muitas vezes pegar lá o que a Selic vai interferir no meu negócio, né? E você tentar de alguma forma tomar alguma decisão para si. Então eu degusto de vários lugares, não existe um único lugar, uma única pessoa. Cuido muito quem eu sigo, aonde eu gasto energia. Então tu vai ver na rede social hoje, tu vai observar que, cara, eu vou consumir muito pouca coisa na rede social. E geralmente eu vou seguir coisas bem peculiares e particulares. E quando eu vejo que tem alguma coisa que está me atingindo mais, que não vai agregar para a minha carreira, eu vou lá e, eu quero ver menos disso, né? Para começar a tentar dar um filtro um pouco diferente. Fechou. Cara, bom demais.
Felizmente nosso tempo é curto aqui, a gente promete entregar um podcast em 30 minutos, mas eu quero duas coisas que a gente sempre pede aqui, tá, Alexandre? Primeiro, e aí você pode pensar com calma, né? Um livro e uma música que te ajudam, tá? Ah, boa. Bem tranquilo. Cara, uma música, eu não tenho uma música, mas eu tenho um estilo, né? Então, assim, existem os estilos musicais que me ajudam conforme o momento. Quando eu estou muito elétrico, muito agitado, eu vou ouvir uma música clássica. Então, assim, me ajuda muito. Um Beethoven, um Mozart, vou ouvir uma música clássica. Quando eu preciso que o meu pensamento acelere um pouco mais, eu vou ouvir uma música, tipo lá, por exemplo, um rock and roll mesmo, uma música eletrônica, algo nesse sentido. Eu não tenho uma música, por exemplo, que vai me ajudar. Uma vez no passado eu gostava de uma banda X, né? Hoje já não mais, eu já olho um pouco mais para o que eu preciso. Né? Mais eclético. Livro, cara, eu leio bastante, tá? Então eu vou falar de novo assim, tem vários livros que eu leio, achei dependendo do momento da nossa vida, né? Eu tô lendo um livro agora que, cara, que tá me fazendo uma lavagem cerebral no sentido de qualidade de vida, né? Que é Ultra Life, o nome do livro, né? Que é escrito por um médico, um livro bem chato, técnico, só que nesse momento tá me ajudando muito. No sentido da alimentação, da atividade física, de escolhas que eu estou tendo para minha vida, né? De fazer exercício físico ou não fazer, de ter disciplina ou não ter disciplina. É um livro mais técnico, chato, então não é que eu gosto de ler ele, mas é necessário. Então nesse momento eu estou com esse livro, mas lá atrás, pô, cara, se pegar desde o Monge Executivo, né? Pai Rico, Pai Pobre, né? Teve vários livros que eu li na minha vida. Dá pra começar, que é um bom início. Cara, tem muito livro bom, cara, o Maior Vendedor do Mundo, né? Pô, cara, tem muito livro que é simples pra caramba, muito didático. Biografias, teve 2 biografias que me impactaram muito. Depois que o Steve Jobs morreu, ali saiu a biografia dele lá pelo Isaac, né, que é um cara que escreve várias biografias. Então eu li a biografia do Steve Jobs, li a biografia do Albert Einstein, né, eu li, agora terminei ali a biografia do Elon Musk, né, que foi escrito pelo mesmo autor. Então assim, cara, eu gosto muito da biografia ou a autobiografia em alguns casos, justamente para me entregar mais ingredientes, por exemplo, daquela trincheira mesmo do dia a dia, né? Principalmente eu gosto de ler a parte em que não deu certo. Perfeito. Pô, não deu certo aqui, eu vou lá tentar, pô, por que não deu certo? Pode ser que aconteça comigo também, salvo as proporções. Legal. Mensagem final. Cara, primeiro assim, galera, importantíssimo, tá? Eu vejo que poucas pessoas entendem o poder que o conhecimento tem. Então, se você conseguir entender, assim, a sua vida, o que o conhecimento fez contigo até hoje, e entender quanto que você está ainda degustando o conhecimento, você vai entender que talvez você pode buscar mais conhecimento em lugares que você nem imagina. Olhe para o conhecimento de uma maneira um pouco diferente do que a gente aprendeu na escola. Não é só a escola é importante, mas não é só ela. Beleza. Obrigado, Alexandre. Tamo junto, mais uma vez, Mateando com Agro, e até o próximo episódio. Fechou.